Você caiu no efeito Triple H, tá em choque, você tá em choque, irmão! Mas é isso que tá acontecendo, galera, tá rolando esse meme aí do efeito Triple H, depois que Triple H assumiu o comando criativo da WWE após a saída de Vince McMahon, tendo se aposentado na semana passada, né? Então a gente já teve alguns shows aí com o comando do Triple H, e eu quero listar aqui coisas realmente relevantes agora que o Triple H está no comando, que a gente tem que ficar de olho, né? Porque, embora tenha um pouco de meme, embora tenha um pouco de emoção, tem coisas que a gente vai ter que observar melhor aí para entender quais serão as diferenças relacionadas a Vince e Triple H. Eu quero até fazer um vídeo depois falando melhor sobre o Vince, o legado que ele pode ter deixado, nomes que ele acabou levando aí pro mundo, né? Mas deixa isso mais pra frente. O time agora é pra falar do The Game. Então vamos lá. Primeira coisa é relacionada ao NXT. O que fará o Triple H com o NXT? Porque o NXT dele foi destruído, digamos assim, né? Foi encerrado. Não vou dizer destruído, foi encerrado, né? Porque realmente teve ali um fim. Os lutadores daquela geração tiveram ali seus finais. Alguns foram embora, outros permaneceram diferentes, né? E o Triple H agora tem aí pela frente um NXT 2.0, que é bem diferente daquele NXT que ele era dono. Só que o NXT 2.0 ele não tem nenhum ano ainda de existência, e alguns nomes estão começando a crescer lá dentro daquele formato. Será que realmente ele vai mudar agora? Ou ele vai manter? Porque mudar de novo, uma terceira vez em menos de um ano e meio, pode ser muito prejudicial, porque realmente vai ter aí dificuldades de depois conseguir levar grandes nomes para o main roster. Por quê? Antigamente era difícil porque no formato do Triple H não era igual ao do main roster. E aí o main roster levava os caras da NXT e modificava eles, e aí no fim das contas não funcionava e os caras eram demitidos. Aí mudou pro 2.0 para poder corrigir isso, beleza. Só que a gente não teve nenhum ainda do 2.0 indo pro main roster. Eles estão sendo preparados, alguns estão ficando bons. Braun Breaker tá ficando legal, Grayson Waller, Carmelo, né, as super estrelas. Então assim, no meio do caminho, aí vai mudar de novo. Não vai prejudicar essa geração atual? Eu acho que sim. Eu não mexeria, tá? Claro que o antigo é melhor, ninguém discute isso. Mas não é hora de mexer agora em NXT. Espera pelo menos essa geração atual de Joe Gacy, Braun Breaker, Grayson Waller, Von Wagner, Cora Jade, Roxanne Perez, Atração Tóxica. Espera todos esses ficarem consolidados, talvez até ano que vem mais ou menos, irem pro main roster, aí lá pra 2024, aí quem sabe retornar. Ah, demora e tal, mas cara, não adianta. Começou o trabalho, termina o trabalho, depois você começa outro, sabe? Não dá pra ficar fazendo essas mexidas. Então, acho que o Triple H não fará isso, tá? Porque eu acho que seria um erro fazer isso. Aí, temos aqueles lutadores que saíram da WWE, foram principalmente para o Elite Wrestling. Alguns estão agentes livres por aí, tipo o Braun Strowman, você tem o Johnny Gargano, você tem o Karrion Kross, e que agora também a gente tem que observar se voltarão para a WWE com o Triple H no comando criativo, sem o Vince por lá. Porque caso alguns deles se interessem, a gente pode ter sim em algum momento, principalmente Johnny Gargano, o Karrion Kross já demonstrou interesse, principalmente a galera que trabalhou com o Triple H na NXT, né? Então o Adam Cole em algum momento pode querer isso, a Undisputed Era pode querer isso. Agora, por outro lado, também temos que lembrar daqueles nomes que brigaram com o Triple H e que agora dificilmente retornam. Del Rio, você tem a questão aí do CM Punk, esses aí eu acho que agora descarta, esses não voltam nunca mais com o Triple H por lá, né? E fica aí minha dúvida, será que esses caras vão voltar? E aqueles que não tinham trabalhado com o Triple H no comando do NXT? Sei lá, Strowman, Bray Wyatt. Por não ter o Vince, já vai ser o suficiente para eles terem esse interesse, né? Outra questão é em relação aos superstars que estão na WWE, não estão tão bem aproveitados, mas que o Triple H gosta muito, já ajudou muito eles. Então, você tem, por exemplo, a questão do Seth Rollins. O Seth Rollins, a partir de agora, vai voltar a vencer? Porque relevância ele manteve a relevância dele, manteve aí várias boas apresentações, só que ele não ganha mais as rivalidades, não disputa mais coisas grandes, né? Então assim, com o Triple H ele voltará a esse estágio. O Triple H já fez aquela declaração pública já no Twitter ali. O Triple H é marqueteiro, a verdade é essa, ele é ligeirinho ali, ele sabe se vender bem, né?
Você tem o Tommaso. O Tommaso ele pode dar muita sorte, porque ele tinha acabado de chegar no main roster. Parecia estar indo pra um caminho completamente diferente ali do que ele trabalhou no NXT. Aí o Triple H assume o comando, então o Tommaso pode agora também ter aí alguma coisa interessante pra ele. Eu acho que se o Johnny Gargano voltasse, o ideal é eles formarem uma dupla por um tempo, sabe? Tommaso e Johnny Gargano, divisão de tags. O Triple H trabalhou muito bem a divisão de tags no NXT. Então, os dois ali poderiam ser um pilar muito legal para se juntar a Street Profits, The Usos aí, que já são tags interessantes. Os próprios Viking Raiders, que o Triple H também trabalhou bem com eles, né? Pode ser legal. Agora, tem nomes que talvez o Triple H não consiga salvar, entre aspas. O Balor, por exemplo, pela quantidade de chances que já teve e nunca engrenou de vez. Talvez a melhor fase dele realmente foi só em NXT. Seja a primeira passagem ou a segunda. Principalmente a segunda, diria eu, né? Não sei se dá pra fazer alguma coisa mais com o Balor, até porque não é nenhum garotinho, né? Vou dar um outro exemplo. Nakamura. Vocês acham que o Triple H salva o Nakamura? Que já trabalhou com o NXT e no main roster o Nakamura foi um desastre. Dá pra melhorar o Nakamura? Eu não sei, eu não consigo cravar. Eu acho que tem algumas causas perdidas que o Triple H não vai também tentar ressuscitar, sabe? Ele vai focar em quem dá pra realmente ser focado, até porque ele não pode só agradar os queridinhos dele. Tem outros casos no main roster com relevância que ele não pode ignorar simplesmente porque não foi ele que deu esse potencial. Agora, alguns ele pode abandonar. Alguns que eu quero dizer que não foi ele ali que olhou com bons olhos, como por exemplo o Omos. O Vince que gostava do Omos. E aí? Com o Triple H, vai manter essa pegada de investir no Omos ou vai parar por aí? Será que ele enxerga esse potencial no Omos também? O Otis. O Otis do Triple H na NXT era outro cara do que é esse do main roster. Será que realmente vai rolar alguma coisa com o Otis? Dificilmente, né? A questão do Theory é curioso porque o Theory ele é querido pelo Paul Heyman antes de todo mundo. Depois ele é bem utilizado pelo Triple H, embora no NXT ele nunca foi um cara de vencer títulos, ali disputar coisas principais, era um coadjuvante. E com o Vince ele realmente vem crescendo bem. Então eu acho que o Theory vai ser sim bem colocado pelo Triple H. Não acho que o Triple H abandone ele, até porque foi o Triple H que contratou ele antes de tudo, né? Vamos lembrar disso. A questão do relacionamento dele com as grandes estrelas, Brock Lesnar, por exemplo, Randy Orton. Randy Orton tudo bem porque são amigos, mas o Lesnar, será que eles vão conseguir ter uma boa relação? O Triple H vai conseguir fazer boas histórias que vão agradar o Lesnar, independente do resultado? A questão dele com o Roman Reigns. A gente sabia que o Roman e Lesnar eram bem queridos pelo Vince, e se depender do Vince, ele fazia o Roman e Lesnar a vida inteira. Mas e agora? Será que o Triple H ele tem a mesma interpretação de personagem pro Roman e pro Lesnar, do jeito que eles estão atualmente? Vamos lembrar que o Triple H e o Vince eles tinham visões diferentes, por exemplo, sobre o Seth Rollins lá em 2015. O Triple H achava que o Seth Rollins tinha que ser sempre aquele cara lá, fujão, inspirado no Ric Flair de antigamente. E o Vince achava que o Seth Rollins tinha que começar a ficar um pouco mais valentinho, mais fortinho, igual foi se tornando com o passar do reinado. Mais ou menos o Seth Rollins 2016, pra falar a verdade, né? Então eles são visões opostas. Não sei, ele pode ter uma visão oposta sobre o Roman. Ele pode achar que o Roman de hoje deveria ser um Roman mais fujão ou um Roman mais valente. A gente vai entender isso melhor com o passar do tempo, né? Enfim, e aí, de resto, bom, liberdade pra ter ali combates mais longos, isso o Triple H sempre deixou claro que gosta muito, né? Os próprios combates dele aí dos últimos da carreira foram longos pra caramba, por mais chatos que alguns fossem, como por exemplo Triple H e Roman acabou sendo, né? Era longo, dava tempo, ele gosta de dar tempo pros caras trabalharem. Então pode ter menos combates, mas mais combates com duração maior, entendeu? Eu acho isso interessante. Vamos ver também a qualidade dos shows semanais. Essas outras coisas a gente vai notando com o passar do tempo aí, mas são questões interessantes que a gente vai ver a partir de agora com esse efeito Triple H.